Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, os cuidados com a sua saúde. A pandemia da Covid-19 deixa milhões de brasileiros com consultas e cirurgias canceladas. São milhares de pessoas no Ceará que adiaram a ida ao médico e, nesse momento, uma das preocupações, por exemplo, é com o avanço do glaucoma. As informações chegam agora com Carlos Alberto. A crise sanitária que eclodiu no mês de abril de 2020 mudou hábitos e mexeu com a agenda dos brasileiros. As mudanças deixam inquietação na área médica, porque entre abril de 2020 e maio de 2021, milhões de brasileiros adiaram consultas e cirurgias, o que pode provocar o agravamento de doenças consideradas crônicas. Uma das áreas com números que sugerem reflexão, tanto da população quanto das autoridades da saúde, é a oftalmologia. Um levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO, revela uma queda de 27% na realização de exames para diagnóstico precoce da doença e de 22% para cirurgias relacionadas à doença em 2020. E mais, especialistas temem o agravamento da saúde dos pacientes e uma demanda extremamente alta do SUS em 2022. Para muitos médicos, a queda prejudica a investigação de possíveis casos novos da doença, contribuindo para o atraso no início do tratamento e o acompanhamento de casos confirmados que exigem monitoramento para evitar seu agravamento. O impacto na área da oftalmologia pode ser especialmente grave no caso de doenças crônicas, como o glaucoma, principal causa evitável de cegueira no mundo. Com informações da área da saúde, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Pelo menos 6.500 cirurgias indicadas para o tratamento e a reversão do glaucoma deixaram de ser realizadas no SUS em 2020. Foi uma queda de 22%. Os números do Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostram o crescimento das filas para quem deixou nesses últimos 12 meses de realizar procedimentos médicos para melhor proteção da saúde. O adiamento das consultas e cirurgias agrava o quadro de saúde de milhares de pessoas. E em breve, teremos as redes hospitalares pública e privada com uma demanda ainda maior e até inédita por consultas e também cirurgias. Para quem precisa voltar ao médico, o jornalista Beto Almeida deve, nesse momento, marcar consultas e evitar problemas mais graves de saúde. Outra alternativa é que, desde já, o governo do estado e os governos municipais comecem a planejar a realização de mutirões para atender ao grande número de consultas e cirurgias. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. O caso preocupa de fato, Luzenor, porque nós estamos vendo aí esses números de queda em exames para diagnóstico precoce do glaucoma e também para cirurgias, mas esse é só um caso específico. Você imagina quantas cirurgias eletivas que nós estamos falando aqui, que são aquelas que não são de emergência, que não põem em risco imediato, né, a vida do paciente, também deixaram de ser realizadas no SUS por conta da pandemia de Covid. Em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, Luzinão, somente aqui no estado do Ceará, houve uma queda de 34% em cirurgias eletivas no SUS. E nós estamos falando aí de todo tipo de cirurgia, Luzinão. Todo, não apenas de glaucoma. Foram 21.800 procedimentos a menos realizados no estado. E as reduções coincidem exatamente com aqueles meses de agravamento da pandemia que nós tivemos ali, começando ali em fevereiro, finalzinho de fevereiro, começo de março, até junho. Apenas no segundo semestre é que houve essa retomada. Então, o argumento que você utiliza, ou melhor, a sugestão de se realizar mutirões, não é nova, mas é uma saída sim para, inclusive, começar a receber esses pacientes que precisam dessas antes das consultas e depois da marcação e realização de suas cirurgias, porque a fila já está longa, Luzenor.
por conta de que todos os leitos hoje, basicamente, nós temos quase 90% dos leitos ocupados aqui no estado para Covid, para o tratamento de Covid. Então não tem de fato como destinar esses leitos, seja de enfermaria, seja de UTI, para cirurgias eletivas. É aguardar de fato, infelizmente, que passe a onda e que finalmente a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará consiga organizar esses mutirões, estabelecer prioridades e começar sim a tirar do atraso esses pacientes que estão aí aguardando por atendimento. E tem casos, Luzenor, que nem dá. A gente fala em esperar, que não põe em risco a vida do paciente, mas você tem noção do que é um paciente, por exemplo, que descobre um tratamento, aliás, uma doença como o câncer, por exemplo, como um tumor. Isso não dá para esperar, claro. São cirurgias mais urgentes. Ainda assim, tem gente aí na fila aguardando por atendimento. Então, o que resta, na realidade, é não buscar mais complicações. É preservar a saúde enquanto essa onda passa. Tem polêmica na área de saúde. Médicos devem evitar o assédio e não emitir atestados sem que os pacientes estejam doentes. Atestado falso para fura-fila da vacina contra a Covid-19 pode gerar cassação do registro profissional. Carlos Silva. As entidades médicas e promotores de justiça em todo o Brasil estão de olho na emissão de atestados médicos que facilitam a vacinação de quem pode apresentar problema de saúde. A questão, porém, é que surgem suspeições de atestados que estão sendo dados sem a devida comprovação de problemas de saúde que abrem o caminho para as pessoas furarem a fila da imunização contra a Covid-19. Há motivos para preocupação. Emitir um atestado para uma doença que não existe, a fim de garantir que o paciente possa ser incluído no grupo prioritário e tomar a vacina, pode resultar na cassação do registro do médico, que ficaria assim impedido de exercer a profissão. As denúncias sobre pessoas pedindo a seus médicos particulares atestados falsos para provar comorbidades que não existem, de modo que possam ser vacinadas prioritariamente, são cada vez mais frequentes. Comorbidades é um termo empregado para designar doenças associadas como diabetes, hipertensão e obesidade. Estudos mostram que elas aumentam a chance de que o paciente com Covid-19 evolua para um quadro grave, elevando, portanto, o risco de morte. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Muitas pessoas apresentam problemas de saúde e acabam por antecipar a vacina contra a Covid-19 porque entram nos grupos prioritários. Cabe aos médicos, jornalista Beto Almeida, não cederem às pressões nem aos apelos nas relações de amizade e emitir os atestados para quem esteja, sim, com as comorbidades que os permitam o ingresso no grupo prioritário da imunização. Para quem acompanha minimamente, Luzenor, as redes sociais, tem sido comum você ver fotos de pessoas até jovens, fora totalmente das chamadas faixas prioritárias para recebimento da Covid, estão lá sendo vacinadas. E aí, numa rápida pesquisa, você percebe que as pessoas dizem que têm comorbidades. Ora, Luzenor, muitas podem ter comorbidades, mas o que tem chovido é de denúncias de pessoas que estão conseguindo sim, com os seus médicos particulares, com médicos amigos da família, atestados, na realidade são atestados graciosos, confirmando que aquela pessoa tem alguma comorbidade, alguma doença associada que pode piorar o quadro de uma possível infecção por Covid, e aí estão lá tomando a frente de outras pessoas. E aí, Luzenor, é o seguinte, entra uma questão que eu chamo complicada de resolver. Claro que o médico tem que saber que aquilo é ilegal. E, aliás, ele sabe que é ilegal. Ele sabe que está cometendo, no mínimo, um crime contra a ética própria, a ética médica dele. No entanto, essas denúncias precisam, primeiro, ser levadas aos conselhos regionais de medicina, que deverá proceder à apuração por meio de sindicância. Quer dizer, a pessoa que realmente fizer a denúncia precisa passar primeiro essa denúncia pelo CRM. E, Luzenor, cá para nós, o CRM costuma ser um órgão
muito corporativo, lento até na apuração desses fatos. Eu, particularmente, Luzenor, não creio que nós tenhamos um exemplo muito ágil, muito forte das entidades médicas para coibir essa irregularidade, esse ato, vamos dizer assim, que eu considero um verdadeiro crime. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Não tem como você provar, claro, mas que há denúncias nas redes sociais, basta você acompanhar e ver, tem. Como conseguir evitar isso, Luzenor? Só com muita ética, mas aí não entra só a ética médica, entra a ética profissional, entra a ética pessoal do médico que fornece e da própria pessoa que vai em busca do médico para solicitar esse tipo de situação, esse tipo de liberação. E tem muito, Luzenor. Você passa às vezes ali aqui mesmo em frente ao centro de eventos, eu conheço pessoas, por exemplo, na faixa etária de 32, 30 e poucos anos, que já receberam a vacina. Uns alegando comorbidade, outros alegando que têm a carteira profissional de atividades que nem sequer exerce, mas que estão na lista de prioridades. É assim que é nesse país. É assim que as coisas estão acontecendo. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, tem boas notícias na área da produção de vacinas que irão beneficiar o Ceará. E também vamos falar sobre o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa que garante subsídio para as passagens do transporte coletivo de Fortaleza. Com essa iniciativa, não tem reajuste da tarifa do transporte de passageiros. Vamos continuar falando sobre os assuntos da área da saúde que interessam aos ouvintes e internautas. Enquanto milhões de brasileiros que moram na região Nordeste perderam a esperança de receber a Sputnik V, a vacina que tem origem na Rússia está sendo fabricada no Brasil e tem como destino outros países da América Latina, onde o imunizante já tem autorização para uso emergencial. As informações com Carlos Silva. Enquanto a economia caminha com muitos percalços e o Brasil enfrenta contratempos para ampliar a vacinação, países da América Latina comemoram os avanços com o imunizante Sputnik V, que se transformou em desejo e, ao mesmo tempo, frustração para os governadores dos estados do Nordeste. O consórcio de governadores do Nordeste negociou a compra de 37 milhões de doses da vacina que é produzida na Rússia, mas a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, barrou a entrada do imunizante no Brasil por falta de documentos que comprovem a sua eficácia. E uma ironia, a Sputnik, que países da América Latina estão comprando, é produzida no Brasil. É isso mesmo. O Instituto Gamaleya anunciou nesta quinta-feira que foi produzido o primeiro lote da vacina Sputnik V no Brasil pela União Química. De acordo ainda com a informação, agora as doses serão exportadas para outros países vizinhos que já aprovaram o seu uso na imunização contra a Covid-19. O laboratório brasileiro iniciou a produção, apesar da falta de aprovação da Anvisa até o momento para uso do imunizante no país. O governo do Ceará esperava receber 5.870.000 doses da Sputnik, mas não há data para a Anvisa liberar a entrada no Brasil da vacina que é produzida na Rússia. Com informações dos bastidores da saúde para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A decisão da Anvisa em rejeitar a importação da Sputnik gerou frustração entre os governadores do Nordeste e atrasou ainda mais o Plano Nacional de Imunização. Sem o uso emergencial da Sputnik para o Brasil, jornalista Beto Almeida, os governadores do Nordeste buscaram outro caminho e nessa quinta-feira, com a participação do governador de São Paulo, João Dória, em conversa virtual com o embaixador da China em Brasília, surgiu uma boa notícia. Após o encontro, o embaixador anunciou a liberação de insumos para a produção de 16.600.000 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca, que irão chegar em maior volume ao Ceará. A notícia, Beto Almeida, é muito boa. A notícia é boa de fato, Luzenor, e chega para se contrapor a esse anúncio de que a União Química Farmacêutica, né, que produz a Sputnik V, que é a vacina russa, desistiu de realizar os estudos clínicos no Brasil. Significando dizer o seguinte, que fica cada vez mais distante da Anvisa
autorizar de forma emergencial o uso da vacina aqui para nós, brasileiros. E a gente não pode esquecer que principalmente os governadores do Nordeste encomendaram 39 milhões de doses da Sputnik V. No entanto, nessa conversa com o embaixador chinês, ele garantiu que está enviando nos próximos dias novos lotes daquele ingrediente farmacêutico em quantidade suficiente para produzir 16 milhões e 600 mil doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca. A notícia é excelente, Luciano, porque a gente perde aqui a história da Sputnik, mas ganha com essa possibilidade dos novos insumos que estão chegando, porque simplesmente, por exemplo, no Butantan, em São Paulo, Luciano, a produção já está parada, precisando exatamente desses insumos, porque nós estamos com a capacidade de produzir a vacina, mas ainda não temos tecnologia na produção desses insumos, que depende basicamente da China. E o embaixador chinês até que foi extremamente, Luciano, diplomático mesmo, como se diz. Ele disse que não está levando em conta nenhum problema em relação àqueles ataques do presidente Jair Bolsonaro, e que diz que tudo vai ocorrer dentro de um ambiente político amigável, pois que assim seja, que cheguem essas vacinas, mas não apenas essas, Luciano. Nós precisamos de mais, porque precisamos da agilidade nesse processo. Estamos próximo do segundo semestre e a gente imaginava, por exemplo, que iríamos chegar a julho, por exemplo, com a capacidade de ter já coberto pelo menos os grupos prioritários para poder avançar nas demais faixas etárias da população. Mas não é isso que nós estamos, infelizmente, acompanhando. Então, a chegada desses insumos vai dar um fôlego a mais nesse processo que continua muito, mas muito lento em nosso país, infelizmente, Luciano. Vamos falar sobre política. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admite pela primeira vez que será candidato em 2022. Líder petista, após recuperar direitos políticos e embalado pela pesquisa do Instituto Datafolha, conversa com lideranças de partidos de esquerda, de centro e de direita. Carlos Alberto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu pela primeira vez que é pré-candidato à eleição de 2022, após ter recuperado os direitos políticos por decisão do Supremo Tribunal Federal. A declaração do líder petista foi feita à revista francesa Paris Match. Abre aspas, serei candidato contra Bolsonaro, fecha aspas, disse o ex-presidente, que após reconquistar a elegibilidade, mergulhou nas articulações e abriu canais para a construção de alianças com muitos partidos, como o MDB, PSB e PCdoB. Na entrevista, o ex-presidente ainda declarou, abre aspas, se estiver na melhor posição para ganhar a eleição e estiver com boa saúde, sim, não hesitarei, fecha aspas. Um dos desafios do líder petista é reconquistar a confiança de antigos ou desafetos políticos que o veem como alternativa ao atual modelo político e administrativo, mas demonstram preocupação ao mesmo tempo que o PT volte, se reconquistar a presidência da República, a cometer os erros que no passado recente levaram o partido a ser derrotado nas urnas em 2018. Com a estratégia de ampliar o diálogo, Lula deixa anotado, abre aspas, semana passada em Brasília, falei com mais de 60 políticos de vários partidos. Semana que vem, vou conversar com os movimentos sociais, intelectuais e com o movimento sindical. Quero conversar muito. Quem faz política conversa. Dono da verdade, carrancudo, não serve para política. Fecha aspas. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. E mais sobre as eleições de 2022. Com portas fechadas no PSL e no PRTB, grupo do presidente Jair Bolsonaro negocia filiação ao Partido Progressistas. No Ceará, a sigla integra a base de apoio ao governo Camilo Santana, mas o presidente regional é um dos mais fiéis bolsonaristas na Câmara Federal. Carlos Silva. Após frustradas as articulações para desembarcar no PSL, no PRTB, o grupo do presidente Jair Bolsonaro já namora um novo endereço partidário, o PP, Partido Progressista, que tem como principal liderança o senador Ciro Nogueira, que é um dos mais fiéis aliados ao governo federal.
Bolsonaro tem até 6 meses antes da eleição para estar filiado a um partido, condição que o garante a concorrer ao novo mandato. Mas, pelo movimento dos aliados, a ideia é bater o martelo sobre o rumo partidário no início do segundo semestre. Partiu do próprio Bolsonaro, durante a inauguração de uma ponte ligando o Piauí ao Maranhão, a revelação sobre a possibilidade de filiação ao PP. Fui do PP, sigla pela qual o Progressistas também é chamado. Por muito tempo. Ele não está apaixonado por mim, mas está me namorando. Quer que eu retorne ao Partido Progressista. Quem sabe, se ele souber conversar, for bom de papo, quem sabe a gente volte. Não estou me fazendo de difícil. É um grande partido, elogiou Bolsonaro, que conversa também com lideranças de outras agremiações. Aqui no Ceará, o PP está sob o comando do deputado federal A.J. Albuquerque, que, embora tenha sido eleito com o apoio dos aliados do governador Camilo Santana, optou se integrar à base de apoio ao governo Bolsonaro. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. As duas notícias sobre as eleições de 2022, jornalista Beto Almeida, envolvendo os principais personagens da corrida pelo Palácio do Planalto nesse momento. Tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, se movimentam em frentes distintas, mas com um único objetivo. Movimentos Beto Almeida que tem reflexo na política cearense. Pois é, Luciano, o ex-presidente Lula não faz nada à toa, né? E procurou exatamente numa entrevista exclusiva ao jornal francês confirmar aí pela primeira vez o que todo mundo já sabia, que ele é candidato à presidência da República em 2022. E ele diz o óbvio, né? Se ele está na melhor posição para ganhar as eleições presidenciais, na avaliação dele, goza de boa saúde, diz que não vai hesitar, será sim candidato contra Bolsonaro. Confirma aí exatamente, Luciano, o antagonismo que já está estabelecido aí para a campanha de 2022 entre um candidato de esquerda, no caso o ex-presidente Lula, e um candidato de direita, o atual presidente Bolsonaro, que está ainda às voltas, é bom que se diga, com o seu novo ninho, com a sua nova sigla, ainda por definição. Isso tem impacto, Luciano, em todos os setores. Claro, aqui mesmo no estado do Ceará, os aliados do presidente Bolsonaro aguardam essa definição de para onde ele irá. Já se falou do PSL, no PRTB, agora tem o PP do Ciro Nogueira. E como você disse, é tão complicada essa questão, porque, por exemplo, para onde for o presidente Bolsonaro, se for mesmo para o PP, como ficará, por exemplo, o Domingos Neto, que é hoje a grande liderança do PP, junto com o Domingos Filho, mas, no entanto, são aliados aqui do governador Camilo Santana. Como fica se o PP de fato for a nova casa partidária do presidente Bolsonaro? Acompanha o presidente e vão sair aqui, se tornar opositores na sucessão estadual, junto com o governador Camilo Santana, vai fazer essa oposição. E outro detalhe, Luciano, que fica também aqui se perguntando o seguinte: ontem o senador Tasso Gereissati participou de uma live do PSDB Mulher, e aí ele deu essa declaração dizendo o seguinte: ele prevê essa disputa, lógico, acirrada, e diz que, tendo esses dois expoentes antagônicos, no caso Bolsonaro e o ex-presidente Lula, ele considera que ainda assim, apesar de do que muita gente pensa o contrário, ainda é possível uma terceira via para o Palácio do Planalto. No entanto, para sair dessa polarização, é preciso que haja alianças entre os partidos que hoje estão se contrapondo a esses dois polos. E isso tem que ser feito já a partir de agora, em 2021. Ele diz que, olha, temos um apoio da direita com 20% da intenção de voto, o outro tem 25% a 30%. Aparentemente, ele diz que parece difícil, mas não impossível. No entanto, é preciso que haja pelo menos um consenso em torno de um grande número de alianças para não dividir demais. Se dividir, não tem terceira via que dê jeito. E isso tudo, lógico, tem impacto aqui pelo estado do Ceará.